Bem, pano de fundo, a gente falou rapidamente no vídeo, se a gente realmente busca a posição do líder de telecomunicações em contexto brasileiro, numa visão convergente, era natural que a Oi antiga, sem a presença geográfica completa, ela estava com uma estratégia incompleta. Então, como o Falco comentou também, numa busca não só de crescimento, mas também numa busca de completar e deixar essa estratégia mais sólida, a Brasil Telecom complementou bem esse mapa, de forma que a gente passa a ter uma abrangência praticamente nacional em todas as áreas de serviços que a gente atua. Com a Móvel entrando em São Paulo, a gente completou o footprint nacional, telefonia fixa basicamente nacional, no território nacional inteiro, banda larga, seja ela fixa e móvel, com a mobilidade, a gente também completa o território nacional, e TV por assinatura, no processo de até o final do ano, a gente também cobriu o território nacional. Então, no final desse processo, a gente passa a ter uma empresa convergente e com cobertura no Brasil inteiro. E a gente vai falar um pouquinho de escala, obviamente um atributo importante nessa busca. Bem, então, o primeiro pano de fundo fechando essa primeira parte, o Brasil é um mercado muito relevante, muito competitivo, convergência era uma aposta de diferencial e que a gente teve muitas respostas de mercado e de resultados que corroboram essa premissa. E a gente vai continuar construindo em cima dela. Segunda parte agora, eu vou comentar sobre o que a gente chama de campos de batalha. É uma boa metáfora para um mercado competitivo como o nosso, para entender quais são as dinâmicas competitivas e quais são as estratégias em cima dessas dinâmicas competitivas. A gente enxerga hoje que existem, primordialmente nesse setor de telecomunicações moderno, 3 campos de batalha. O primeiro campo de batalha é em cima do que a gente chama da mobilidade, ou seja, o celular, em outras palavras. Esse é um campo de batalha pessoal. Diferente do telefone fixo ou mesmo da banda larga, que é um serviço primordialmente da casa, o telefone celular ele é um serviço mais pessoal, onde você tem que quase que conseguir a preferência de cada membro de uma família ou de cada pessoa. Esse é um campo de batalha que ele é galgado em cima de 4 blocos. O tradicional, que é a voz móvel, que basicamente deu origem ao próprio segmento de telefonia móvel. O desafio só desse pedaço é que, mesmo no Brasil, que ainda é um mercado crescente, é um mercado que existem pressões de receita já. Ou seja, como todo mercado competitivo, o cliente final ganha e ele ganha recebendo mais por menos. Isso pressiona o que na indústria a gente chama do ARPU, receita média para o usuário. Então, independente de Oi ou de qualquer um dos nossos concorrentes, essa é uma realidade do mercado que amadurece. O que compensa, de certa forma, esse vetor que pressiona um pouco, é que você tem 3 mudanças ou 3 vetores que estão trazendo dinamismo nessa primeira batalha. Os chamados dados móveis, efetivamente o mundo de dados, que começou mais no mundo fixo, ele tem crescido muito no mundo móvel e tem sido um dos vetores de crescimento para manter a indústria móvel crescendo. Um outro elemento que são os aparelhos, que no início tinham o único papel de ser um telefone, eles deixaram de ser um telefone e estão virando pequenos computadores. E uma coisa pouco entendida ainda é como é que essa transição tem sido rápida. Um dado pouco intuitivo é que você pega um país como o Brasil, onde você tem uma pirâmide social, obviamente, com mais gente de renda mais baixa e renda menos concentrada no topo, e você imaginaria que esses telefones mais sofisticados estariam primordialmente concentrados na mão da classe A e B. E, contraintuitivamente, eles são distribuídos de maneira homogênea, ou seja, se a nossa base é na casa de 85% pré-pago e 15% pós-pago, o mix desses novos telefones inteligentes, com imagem, programas, aplicativos, é quase que homogêneo na nossa base. Então, ele é um fenômeno que não está restrito à classe A e que vai ser crucial na preferência do cliente nessa batalha da mobilidade. E, por último, surgiu a chamada banda larga móvel. Só para diferenciar o que a gente chama de dados móveis ou banda larga móvel, dados móveis a gente está chamando dos dados no telefone, nesses telefones inteligentes, os smartphones, enquanto banda larga móvel como um complemento à banda larga fixa para você usar o seu notebook fora de casa. Então, é uma tecnicalidade, mas é como a indústria hoje segmenta esses 4. Então, esse é o primeiro vamos dizer, campo de batalha. O segundo campo de batalha, e isso é uma mudança significativa de como é que a gente enxergava o setor, é a casa. Ele não é mais um campo de batalha de operadoras competindo pela preferência de telefonia fixa. Ele não é mais um campo de batalha de operadoras competindo pela preferência da banda larga. E sucessivamente na TV. Ele cada vez mais é um campo de batalha do provedor de serviço lutando para ter preferência da residência. Porque nesse processo de convergência, se começou a ver que tinha muita sinergia de oferecer esses 3 serviços de maneira unificada. Você tem um custo de aquisição uma vez só,
e você tem um nível de integração alto desses serviços. Então, uma empresa bem-sucedida nesse ambiente, ela, mais do que ter individualmente boas ofertas, ela tem que saber compor essas ofertas nas diferentes degraus da pirâmide social brasileira, de forma que ela seja sempre a melhor oferta para esses diferentes segmentos. Então, é uma batalha pela preferência da casa. Isso a gente viu nos resultados da Oi, eu vou dar alguns exemplos. A própria rentabilidade da nossa operadora móvel, ela quase que não era condizente com o tamanho de mercado que a gente tinha. Já era um efeito colateral dessa busca de sinergia. E a segunda, vamos dizer assim, o segundo objetivo dessa união de fixo móvel, banda larga, etc., é a ideia de que, para um cliente final, você consiga trazer mais valor para ele. Então, para o nosso acionista, a gente traz uma estrutura de custo mais eficiente para aquele serviço que a gente presta e para o nosso cliente um serviço melhor. De que forma melhor? Você busca ter um ponto de contato único, uma conta única, um atendimento único e mesmo funcionalidades que esses serviços juntos possibilitam ter uma experiência diferente do que eles separados. Essa segunda é, obviamente, uma jornada muito mais complexa do que conseguir do que a primeira. Ela passa por você internamente ter uma estrutura organizacional unificada que enxerga o cliente como um só. Ela parte, como o Falco comentou, por ter sistemas unificados. Ela passa por ter uma visão de rede unificada e outras dimensões mais. Então, a mensagem aqui é: convergência foi uma aposta arrojada, que começou em 2004. É uma jornada que ela não para em 2010, ela, na nossa visão, continua, mas a gente saiu na frente nessa jornada e a gente continua acelerado para, por um lado, ter cada vez custos mais competitivos no sentido de prestar o serviço de uma maneira melhor para os clientes, e no sinal de empacotar esse serviço de uma maneira que, para o nosso cliente, a gente tenha preferência do cliente final quando ele for escolher a Oi vis-à-vis várias outras empresas. Em última instância, para um cliente ter todos os serviços que a gente oferece, ele teria que ter 2 ou 3 prestadores de serviço, enquanto a gente tem o desejo de ser um único prestador de serviço com a melhor proposta de valor. Então, isso foi um movimento muito grande e a gente, na próxima apresentação, onde o João vai falar um pouco sobre o mercado, a gente vai tangibilizar isso de algumas formas, em ofertas, em estratégias para os diferentes segmentos que a gente atua. Bem, construindo em cima dessa visão de convergência, eu acho que vem um exemplo que eu acho que ele é patente disso. Quando normalmente você olha um determinado país, qualquer que seja ele, a distribuição de share de mercado móvel, naturalmente o líder, em 9 entre 10 casos, é a primeira empresa que estava lá, o incumbente. Usando uma terminologia do Brasil, seria a banda A. O sublíder, o número 2, é aquela empresa que entrou na sequência e assim sucessivamente. Então, em quase a maioria dos países, essa é a sequência natural que acontece. A Oi quebrou um pouco esse modelo e a gente diz que tem pouquíssimas exceções no mundo que uma última entrante, no caso da Oi, ela foi a 4ª e última entrante na sua geografia, nessa época ainda restrita à geografia da antiga região 1 ou região da Telemar, e num período mínimo, em 3 anos, ela saiu de último lugar, ou seja, 4ª entrante, para o primeiro lugar. Como é que isso foi feito? Obviamente, criatividade, reconhecer as peculiaridades do Brasil, micro-recarga, várias estratégias bem-sucedidas, mas um peso grande desse sucesso veio justamente de reconhecer que essa convergência faz realmente sentido. Isso possibilitou a gente praticar preços e modelos de oferta agressivas e de uma maneira rentável, e possibilitou a gente ter pacotes para nossos clientes, um pacote onde você comprava todos os seus serviços com telecomunicações de maneira integrada e conseguia esse tipo de participação. Então, isso para a gente foi também uma boa validação da estratégia. Ou seja, o que era uma hipótese em 2004, a partir do momento a gente conseguiu juntar a empresa e ela conseguiu, em 2005, validar e nos encorajar que esse era o caminho correto. Quando a gente olha os próximos 3 anos, a gente vai estar não só continuando na busca dessa convergência, como a gente vai estar acelerando essa jornada. Bem, pano de fundo, a gente falou rapidamente no vídeo, se a gente realmente busca a posição do líder de telecomunicações em contexto brasileiro, numa visão convergente, era natural que a Oi antiga, sem a presença geográfica completa, ela estava com uma estratégia incompleta.